Sendo que a gente vai ver em Tiago 4,3, ele dizendo assim: pedis e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjares em vossos prazeres. Muitas vezes a gente pede coisas materiais para nos esbanjar, né, de alguma forma, mesmo tendo um pretexto que é algo necessário, algo que eu realmente tenho necessidade, mas Deus sabe se é verdade ou não, e a gente não recebe essas coisas. E a gente também, sem pensar, estamos orando em vão, porque não sabemos qual é a vontade do Pai. E a gente vai ver que isso tem uma importância sim. E no Evangelho de Lucas, diferentemente dos outros evangelhos, aqui está mais específico o que Jesus estava querendo dizer. Jesus dizendo para o povo, né? Por isso vos digo, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E eu já vi também muitas pessoas usando esse texto de outros evangelhos que não tem especificado que é o Espírito Santo que lhe será dado, pessoas dizendo que se eu pedir, Deus vai me dar. Se eu sou como uma pessoa má que sei dar boas dádivas aos meus filhos, Deus também vai me dar aquilo que eu quero. Será que ainda estão usando esse texto como um pretexto? Estão pedindo por coisas materiais ao invés de pedirem por bênçãos espirituais? E aqui uma reflexão. Pare por um momento e avalie os seus próprios pedidos de oração, tanto os diários e também de longo tempo, né? E tentam responder a si mesmos. O que te parece, de acordo com os seus pedidos? Quem quer servir a quem? Temos pedidos por bênçãos e dons espirituais, como está em Efésios 1,3, Romanos 1,11, para que demos frutos para o reino de Deus, como está em Mateus 7,17, Colossenses 1,10, Efésios 5,9, Gálatas 5,22 e 23? Ou parece que nós queremos ser servidos por Deus? E essa é uma reflexão muito importante, porque parece que nós só estamos pedindo para Deus como que Ele fosse um servo nosso, nos dê isso, nos dê aquilo, me dá aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, sendo que Ele é Deus, e é nós que deveríamos estar buscando por bênçãos espirituais. E eu nem diria por buscando servi-lo, porque isso poderíamos fazer de forma muito mais excelente se, pedindo a Deus por bênçãos espirituais, Ele nos conceda dos seus próprios dons, de habilidades, de coisas que Ele mesmo tem em si mesmo para nós. E que nós, obviamente, não será para nós mesmos, mas para o próximo, para o reino de Deus, para o crescimento. E em João 15:8, nisto é gloriado meu Pai, Jesus falando, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E é assim que nos tornamos discípulos de Cristo, quando damos fruto. E fruto esse que não é para o nosso próprio alimento, mas para o de outros, para que outros venham se alimentar dessa palavra. E, obviamente, Deus tem muitos dons, assim como existem vários tipos de pessoas. Então, nem todos vão ter o mesmo dom. Não vão ser todas as pessoas que vão sair por aí curando as pessoas. Isso, na verdade, não é uma coisa tão importante assim. Apesar de, aos olhos humanos, isso ser algo muito grandioso. Mas não é o mais importante, não é o que vai te salvar. Mas a mudança de mente, sim. E vamos ver então quais são as ações e os anseios dos verdadeiros filhos de Deus. Aqueles que se tornam filhos de verdade, que são discípulos de Cristo. Em 1 Coríntios 10:24, ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. E o próprio Jesus falou, não devemos amar assim como Ele nos amou, porque assim como Ele deu a vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Em 2 Coríntios 13:9, porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Aqui o pedido de Paulo não é para si mesmo, mas pelo aperfeiçoamento daqueles que lhe estão auxiliando. E 1 Pedro 4:10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E talvez a gente possa achar de alguma forma que isso está somente no Novo Testamento. Porém, a gente vê isso tanto na vida do rei Davi, que infelizmente muitos só enxergam a parte ruim do mal que ele fez, do pecado que ele cometeu, e não do restante. Mas em Isaías 58 também diz isso. E vamos ler aqui versículos 6-8. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Toda aquela carga de informações, não manuseeis isso, não manuseeis aquilo, e continuando. Porventura não é também que repartas o teu pão? Olha só, é o teu pão e não de outras pessoas. Não é o governo que tem que fazer isso por você, não é a igreja que tem que fazer isso por você, mas é o teu pão. E Jesus já havia dito que João Batista foi o maior dos profetas. Mas qual foi a mensagem de João Batista? Porque não foi somente de arrependimento,
dos pecados para receber a mensagem de Cristo. Mas também, ele fala em Lucas 3,11, é a mesma coisa. Se você tem 2 capas, reparte. E de forma semelhante também repartir com o faminto, igual está aqui. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? E a continuação é esta. Depois de conseguir fazer essas coisas, esta é a consequência, por assim dizer. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Olha só, é exatamente o oposto que está lá em Provérbios 1:28, em que quando a sabedoria clama, muitos não ouvem e não atendem à repreensão dela. E por não atenderem à repreensão dela, quando vier aquilo que elas mesmas temem sobre si, elas vão clamar a sabedoria, porém a sabedoria não irá querer ouvi-las, vai ignorá-las. E aqui o contrário é o que acontece. Quando clamarmos, é o Senhor que vai nos dizer, eis-me aqui. Olha o tamanho da importância disso, de praticarmos essas coisas, de viver essas coisas, de atender à repreensão divina e aprender e ser aperfeiçoado no amor. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça, isso é pecado, aquilo não é, o falar injurioso, se abrires a tua alma faminto e fartares a alma aflita, e aqui não necessariamente somente a parte física da saciedade do estômago, mas também a espiritual, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Aqui já está mostrando o verdadeiro anseio e as ações dos filhos de Deus, aqueles que realmente nascem de novo. Isso não deveria ser uma novidade para nós. E no próximo vídeo a gente vai continuar falando um pouco mais sobre o Espírito Santo e também como adquirir a sabedoria, que é muito importante.